Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Dando continuação ao fórum, o palestrante convidado de hoje é o professor Daniel Lar, professor do Instituto de Biociências, e trabalha com filogenia, a área evolutiva dos amebozoas. Uma área não muito comum para nós, então eu vou deixar ele se apresentar e falar um pouco da área dele. Obrigado. Obrigado, gente, por convidar. Obrigado, Ana. Muito legal vir aqui no museu falar para vocês. Vários de vocês me conhecem, muitos não. Eu era aluno de graduação no Instituto de Biologia, fiz meu mestrado lá também e fui fazer meu doutorado nos Estados Unidos. Sempre trabalhei com amebas e coisas relacionadas a amebas. E agora eu voltei e acabei de ser aprovado no concurso no Departamento de Zoologia. Eu achei muito legal esse convite, porque, em geral, quando eu falo para as pessoas que eu, em geral, falo, elas sabem mais ou menos sobre amebas e não sabem muito sobre filogenia. Essa é uma audiência que eu imagino seja um pouco o oposto disso, sabe? Mais sobre filogenia e menos sobre ameba, né? Então, o meu objetivo hoje... Não, eu posso passar. Obrigado, Ana. O meu objetivo hoje é dar para vocês um panorama um pouco geral sobre quais as coisas interessantes para se pensar sobre a filogenia das amebas, né? E meio que colocar também num contexto eucariótico que eu tenho certeza vai ser bastante diferente do que o que vocês aprenderam na escola, porque são conceitos muito novos, são conceitos que estão aparecendo realmente nos últimos 5 anos, o nosso entendimento mais profundo dos organismos eucariontes. Então, eu vou sempre voltar nesse outline, tá? Eu não me importo de vocês pararem e me perguntarem coisas que não ficaram claras, tá? Eu vou ter a maior felicidade de tentar esclarecer. Eu também quero já dizer que caiu o suco de cenoura no meu teclado e o tio não funcionava. Aí depois funcionou. Então alguns tios vão ter e alguns não. Tá? Eu ainda sei escrever português, mais ou menos. Que eu acho que ameboides eu escrevi certo. É assim agora, né? Ameboides. Pois é. Mas aconteceu isso. Eu voltei para o Brasil, daí de repente eu não sei mais escrever. É um negócio horroroso. Tá? Então eu vou tentar passar para vocês um pouco sobre como é estudar ou tentar entender a história natural desses organismos. É bastante diferente do que tentar entender a história natural de metazoários ou mesmo de plantas e fungos. Vou passar... Vai ser superficial por uma restrição do tempo que eu tenho, mas eu vou tentar te dar uma ideia geral do que está rolando na questão da sistemática filogenética dos amebozoa. Entrar um pouco mais detalhe no meu grupo favorito, que são os arcelinidas, são as tecamebas. Eu vou tentar convencer vocês que é realmente um grupo muito legal e que a gente realmente tem que estudar e tentar entender um pouco mais deles e dar 2 ou 3 conclusões aí que são as mensagens que eu gostaria mesmo que vocês levassem para casa hoje. Tá? Então vamos começar pensando na história natural dos amebozoa. Tá? Eu gosto também de passarinho, não é porque eu estudo ameba que eu não gosto de animais, essas coisas. Eu acho super legal. Então, isso aqui é na minha casa, quando eu morava em East Hampton, eu pendurava os bird feeders, né? E os pica-paus adoravam vir ali. Então, é super legal. Eu posso estar errado, mas eu interpreto esse cara como o hairy woodpecker, que é o Picoides vilosus, acho. E ele é legal porque ele é grande, você consegue ver várias coisas. Você consegue ver como ele come, ele tem um negocinho vermelho na cabeça, então isso me diz que ele é um macho, porque eu li no guia, tá? Eu não sei essas coisas. Ele tem ali os padrões de manchas brancas nas costas e tal. Aí você vai ver que legal, vai vir um intruso e ele não vai gostar. Daí ele se eriça todo, ele dá um gritinho. Olha lá, pardal. Vai embora, pardal. Quer ver? Daqui a pouco ele vai se eriçar. Então a gente consegue ver todas essas coisas. Olha lá, viu que ele faz um tchim? Ver todas essas coisas. E aí vai vir um outro, que não é o pardal, esse aqui. Esse aqui não é o mesmo desse aqui. Você está vendo que ele é menor? E ele tem outro tipo de mancha no rabo. Esse é o Downy Woodpecker. É uma outra espécie no gênero Picoides. Então, a gente, observando animais, alguns são mais fáceis que outros, né? Não é simples, às vezes, você chegar no local onde o animal está. Mas
a observação com o seu olho desajudado, né, somente o seu olho, a sua cabeça, você consegue ter uma série de informações sobre a história natural de organismos. Você consegue observar se ele é macho ou fêmea, você consegue observar uma série de comportamentos de maneira relativamente fácil e no ambiente dele. Então você consegue entender uma série de coisas sobre aqueles organismos que vocês vão ver é um pouco mais difícil com protistas, por um problema básico. Aparentemente, as últimas coisas, eu não sei, Super 15, talvez você esteja mais atualizado que eu. Quando eu fui tentar estudar esses caras, eles fizeram parece que uma análise a partir de genes mitocondriais, e parece que picoides não é monofilético. Então parece que você tem realmente origens independentes dessa coloração aí, que é super semelhante. O macho tem o vermelhinho no mesmo lugar, só muda o tamanho, algumas manchinhas, né? Então você consegue falar sobre convergência, biogeografia, eles não ocupam exatamente a mesma área, delimitar espécies. Você consegue ter uma série de informações que todos vocês estão acostumados, é o que vocês fazem da vida, né? Vocês estudam animais e, obtendo essas informações, vocês conseguem tirar uma série de conclusões. Quando eu quero estudar meus organismos, eu vou em algum lugar, eu pego uma amostra, eu abduzo a amostra do seu ambiente natural, eu filtro, eu processo, eu coloco em cultura em geral, eu coloco numa cultura seletiva, mas eu não quero que ela seja seletiva, porque eu quero que apareçam coisas novas, mas eu quero ter bastante dessas coisas novas, que só com uma ameba eu não faço verão e não ganho bolsa papel. Então, eu faço uma série de modificações que eu sou obrigado a fazer, e eu coloco ela, e eu chamo todas as amebas de elas, eu coloco ela numa lâmina, que é um negócio completamente absurdo. Onde já se viu um vidro que ela vai andar em cima? Então, para mim, quando eu descrevo a minha ameba, eu descrevo, o núcleo é assim, tem o núcleo assado, o uroide, que é essa parte posterior da ameba, é desse jeito, ela é monopodial, quando ela anda, ela tem essa morfologia. Mas se eu não consigo tocar de novo, né? Consigo. Mas se eu coloco ela num outro negócio que não é vidro, ela já pode parecer um pouco diferente. Se eu olhar ela em agar, ela é um pouquinho diferente. Agora, como será que ela é mesmo, quando ela está andando na areia? Eu não sei. Eu tenho que trabalhar com ilusões, com coisas artificiais. E isso é uma parte do meu trabalho. E eu tenho que viver com isso. Tá legal? Mesmo que essa aqui é uma outra imagem que a gente fez aí durante a minha iniciação. Isso é uma ameba andando de lado. Essa é a ameba que está no seu livro de escola, tá? Essa é a ameba prótese. Você viu o núcleo dela indo para lá? Então aqui você está olhando ela de lado, ela está em cima de um substrato de um vidro, e ela está fazendo isso. E a gente estuda, ó o núcleo ali. E a gente estuda, ó, o outro núcleo, ela tem 2 núcleos. Essa. E a gente estuda a formação de pseudópode num meio completamente artificial. Isso é uma total mentira. Não é mentira porque acontece, mas é ficção, não sei. São problemas que a gente tem que pensar. São esses problemas de você ter que transformar o ambiente que seu organismo está. E isso vai refletir profundamente nas conclusões que eu consigo tirar. Tá legal? Então, deixa eu só terminar o videozinho aí da dança das amebas. Né? Elas gostam de perseguir uma a outra. Essas imagens estão aceleradas mais ou menos 100 vezes. Tá? Elas são muito mais lentas que isso. Muito mais lentas. Algumas não, algumas são super rápidas. Aquela primeira, aquela é a velocidade dela. Então ela vai embora. Que nem um tanquinho. Algumas são super lentas. Essa ameba é enorme, né? Só tem uma... Isso. Se você nunca viu uma ameba platando bananeira, é assim que elas fazem. Tá legal? Não, aí já é outra coisa. Tá, então a morfologia em si, né? Eu te mostrei ali. Você consegue ver um pseudópode, um outro, um uroide, o núcleo como é, algumas inclusões, dependendo do tamanho, tá? Então a gente tem bastante gêneros de amebas grandes, as amebas pequenininhas a gente chama todas de Hartmanella. Tá legal? Mas elas são completamente diferentes, vocês vão ver. É macho, é fêmea? Tem sexo. Isso é outra questão completamente difícil de responder. Se você vê 2 amebas fazendo sexo, ou se fundindo, elas estão realmente fazendo sexo, ou é canibalismo? Ou seja, será que elas estão se comendo, literalmente?
Entendeu? Então são questões complicadas, não são simples de se responder, são difíceis. Se você vê a alimentação, você tem sorte. Ou você ficou olhando muito tempo no microscópio, para você ter a sorte de ver a alimentação. Biogeografia, eu não sei, eu não consigo nem separar quem é quem. Entendeu? E abundância? Como que eu posso falar que um organismo está ou não está em um lugar, se eu primeiro preciso botar ele num meio seletivo para ele crescer? Então eu tenho uma série de limitações que dificultam falar sobre evolução. Tá legal? Mas a gente não se importa e a gente anda em frente e tenta fazer alguma coisa. O que eu queria dizer com tudo isso é mesmo que o estudo é fundamentalmente diferente. Eu tenho que trabalhar com questões e vieses que a nossa cabeça não está acostumada a pensar sobre. Mas me parem quando você chegar num ponto e falar, não, mas isso não está fazendo sentido para mim. É porque não deve estar fazendo mesmo e eu expliquei errado. Tá legal? Agora tem coisas que simplesmente não fazem sentido, daí eu vou falar, não, isso é só assim mesmo. Tá, joia? Então, a gente tem que tentar abordar essas questões biológicas de uma maneira distinta, reconhecer certas coisas sobre a protostologia. A gente depende de ver na hora só aquilo. Para eu fechar um ciclo de vida é complicado, né? Então você consegue falar, ó, essa lagarta vai virar esse besouro, de vez em quando, né? Eu sei que o Vaninho tem lá altas dificuldades para transformar besouros, lagartos em besouros, larvas em besouros, mas dá para fazer. Eu, em geral, não. Tem coisas que eu acho que elas podem ser estágios do ciclo de vida de coisas que eu coloquei em outro reino. Acontece isso. Isso realmente acontece. E realmente entender que a informação morfológica ela é extremamente limitada nesse mundo. Mas eu não vou ignorá-la. Eu não vou ignorá-la. Tá legal? A gente não quer ignorar ela. A minha ideia de como realmente tentar contextualizar tudo isso é gerar filogenias mais parecidas com as filogenias que vocês têm. As minhas filogenias, em geral, a gente ainda está meio que engatinhando. Eu tento ter um representante para uma ordem, né, enquanto vocês estão tendo lá, tentando fechar um gênero, né, essas filogenias super completinhas. A gente não, a gente está tentando achar onde ordens se encaixam primeiro, para depois começar a realmente melhorar. Então a gente está num outro passo, está num outro estado do estudo, tá legal? Outro estágio do estudo, desculpa. Tá, então vamos lá para a parte que eu fiz. Então essas os itens 2 e 3 aí são uma parte do meu doutorado que lidou mesmo com filogenias. Então eu vou me ater a isso. Vou passar mais ou menos quais são as hipóteses existentes aí, né, sobre a sistemática dos amebozoas. Primeiro, a gente vai colocar os amebozoas. O que é a amebozoa dentro dos eucariontes? Quais são as filogenias atuais e o que eu tentei fazer para testar as filogenias atuais ou tentar gerar filogenias novas. Tá? Historicamente, que é assim que você deve ter aprendido, e correto, né? Quem te ensinou estava correto, era assim que a gente pensava. A gente pensava em sarcodina ou risópoda, tem mais alguns outros nomes, lobose em certas instâncias também pode ser sinônimo a isso, fica bem complicada a história dos rankings. Era considerada uma única unidade evolutiva, cuja classificação era baseada exclusivamente na morfologia do pseudópode. Então eu tenho certeza que vocês viram já essa imagem de alguma outra forma, né? Mas se dividiam as amebas, os tipos de amebas, em amebas com lobópodes. Essa é a ameba Proteus, que tem grandona no seu livro. Amebas com filópodes, essas são um pouco mais raras, mas talvez alguns de vocês saibam dos euglifídeos, né? Os euglifídeos são bastante conhecidos. Amebas com reticulópodes, né? Reticulópodes fininhos, sustentados por microtúbulos que se anastomosam, esses são os foraminíferos. E axópodes compridos, sem subramificações e sem anastomose, são os heliozoários, né? Que todo mundo adora. Os animais sol. Por quê? Porque isso é realmente o que você vê, né? Então aqui, só para demonstrar um exemplo de um lobópode, é bem essa coisa lobosa, né? Lembra daquele filme do Blob? É bem aquilo mesmo, é um negócio bem
bem lobado, bem arredondado, com um fluxozinho monoaxial por dentro e formação de mais membrana na ponta, né? Ela muda de direção. Tá? Então esse é só para dar um exemplo de um lobópode. Esse é um outro tipo de lobópode, então isso aqui a gente já está entrando nas gloriosas tecamebas. Essa é uma diflúvia, a gente vai falar mais de diflúvia para frente. Então essa aí, a ameba está dentro dessa casquinha que ela construiu, essa é uma casquinha de sorvete, ou um casulinho, sei lá, e ela se puxa. Isso aqui já é um outro tipo também de lobópode, mas nesse caso a ameba inteira é um pseudópode, ela é monopodial. E a membrana dela, ao invés de ser produzida em um lado e comida no outro, que nem aquele primeiro pseudópode, né, que forma o uroide, é onde você está reabsorvendo membrana atrás, produzindo mais na frente, essa aí ela se comporta como a esteira de um tanque. Tá? Então a membrana vai passando assim. Então elas têm diversos tipos, né? Então, ou seja, apesar de você olhar ali e falar, pô, não tem muita morfologia, não. Tem alguma morfologia. A questão é se essa morfologia é indicativa da filogenia, se ela realmente traz algum sinal. Ou o quanto disso foi convergente, o quanto disso foi evoluiu paralelamente. O contexto eucariótico que eu tanto falo, ele vem realmente da tendência de se utilizar mais e mais caracteres moleculares para fazer filogenias, né? E o gene aí de escolha para o bem ou para o mal, não sei se seria o certo, não sei se hoje, tendo o conhecimento que a gente tem, a gente faria isso de novo com esse gene, mas é indiscutível que é o gene com a mais ampla cobertura taxonômica, é o 18S, SSU, DNA ribossomal. Ele faz a pequena subunidade. Então, a partir desse gene se construíram os primeiros esqueletos da árvore eucariótica. Foram se adicionando outros e testando as hipóteses que saíram de análises desse cara. Então, no fundo, hoje, a gente tem uma árvore de 18S melhorada. É isso. A gente não está muito longe ainda disso, tá? Então, ou seja, quando foi que surgiram essas primeiras árvores de 18S abrangentes para eucariontes? Acho que 89, 90 são as árvores do Solgen, as primeiras árvores. Tá? Então, eu acho, a minha opinião é que a gente ainda não foi muito longe disso. A gente ainda está meio que arrumando a microafinação dessa árvore aí, tá? E é claro, qualquer grande agrupamento de organismos tem que ser entendido nesse contexto. Então, só para lembrar mais ou menos vocês, agora vocês vão... O que eu acho que seria legal é você reolhar essa classificação que foi tão difundida e tão aceita, a classificação dos 5 reinos, e tentar pensar de novo no quanto é a força política de uma pessoa. Porque eu tenho certeza que nenhum de vocês, olhando essa árvore que ele tinha, a árvore em si, né, esses terminais, é uma árvore super razoável. Hoje a gente não está muito diferente disso que está atrás desses grandes grupos, tá? A árvore de SSU, ela mudou algumas coisas, claro, mas não muito. Agora, a decisão de desenhar esses círculos é uma decisão, tudo bem, é de 69 e tal, mas é uma decisão baseada em alimentação, tá? Fotossíntese, planta. Então, mesmo sabendo que planta, que é isso aqui, briófita e traqueófita, é vastamente diferente disso aqui, rodófita, algas vermelhas, é morfologicamente completamente distinto. O tipo de sistema antena, isso já estava descrito nessa época, que é o ficobilissomo nas rodófitas, é molecularmente diferente daquilo. Isso a gente já sabia. Planta. Por quê? Faz fotossíntese. Tá? Labirinto lumicetes. Ultraestrutura totalmente diferente de fungos. Oomicota, totalmente diferente. Os protostelídeos que vão aparecer. Os fungos mucilaginosos. Absorve a comida, fungo. Tá? E tudo isso sai de um balaio de gato que eu não consigo botar em lugar nenhum. Então eu vou chamar de uma coisa. Protista.
Tá legal? E todos eles vêm de um balaio de gato pior ainda. Que eu tenho até medo quando eu leio os artigos. Estava conversando agora com o Simone. Eu falo, nossa, se é assim nos protistas, imagina as bactérias. Pois é. Eu fico assustado sempre que eu vejo uma palestra de bactéria. Porque é assustador o tanto que a gente não sabe do maior grupo da Terra. Tá? Então eu quero que vocês pensem de novo sobre essa ideia dos 5 reinos e vamos comparar com essa árvore aqui. Essa árvore aqui, na verdade, está num... Eu esqueci de colocar os lugares onde essas coisas saíram. Mas essa está no artigo que a gente fez sobre sexo em amebas. E é uma árvore sintetizada, então aqui não estão todos os grupos, sintetizada de um artigo da minha colega, que é SSU mais umas 18 proteínas. Tem, na verdade, 450 táxons por trás disso, mas a gente sintetizou as linhagens mais importantes. É legal pensar assim, ó. Isso aqui, ó, os opistocontes, que é uma linhagem evolutiva, caracterizada por um flagelo posterior, como os espermatozoides, e os fungos também têm, ela engloba animais e fungos, tá? Então isso é uma linhagem. Então, igual a animais e fungos, aqui está resumido, tá? Porque lá em cima, no cercozoa tal, tem muito mais diversidade. No mesmo nível organizacional e hierárquico de animais e fungos, existem, a gente estima, de 75 a 90 outras linhagens. Então, se a gente quisesse se manter em categorias lineanas, hoje a gente estaria falando de 90 reinos. Tá legal? A mebozoa é tudo isso aqui. Ó. Tá? Então, pensa assim, que o último ancestral em comum entre um cogumelo e você, que está aqui, ele é muito, 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 muito mais recente do que o último ancestral em comum, por exemplo, de Euglena, que eu tenho certeza que vocês viram, e dinoflagelados, que eles são algas, né? São fotossintetizantes. É muito, muito... Esse ancestral é muito, muito, muito mais recente. É tipo 1 bilhão de anos mais recente. Então a gente tem que realmente reavaliar o contexto dos organismos eucarióticos quando a gente pensa em qualquer coisa nesse nível. Eu me concentrei nos amebozoa, que é interessante porque, para mim é interessante, né? Outras pessoas podem achar absolutamente sem graça. Eu acho interessante porque é o menos estudado de todos esses supergrupos, né? O pessoal chama isso, você vai ver na literatura, de supergrupos. Tá legal? A gente não gosta muito dessa nomenclatura. Se você notar, os amebozoa, eles não têm nada além de entameba. Todo o resto da diversidade não destrói lavoura, não causa doença, não tem nenhuma utilidade farmacêutica. Tá? Apenas Dictyostelium, que vai estar aqui em Eumicetozoa, que na época que a gente fez isso aqui a gente achava que era monofilético, hoje a gente já sabe que é parafilético, eu botei um pezinho ou poli. Não tem nada de interessante aqui, nada dá dinheiro ou te faz perder dinheiro. Então, esse grupo inteiro, profunda linhagem, tem umas 10 pessoas estudando isso aí. O grupo inteiro. E outra coisa super legal é que ele é um dos poucos grupos em que se pode colocar pouquíssimos fósseis ali. Então, na verdade, ele é um problema enorme para a gente conseguir entender o passado distante. Porque se a gente não resolver ele, a gente não resolve ele, não resolve ele. Tá? Todos os outros têm fósseis, esse aqui é dificílimo. A gente vai ver um pouquinho de fóssil. Tá legal? Então, e aí, sarcodina, né? Eu tinha falado de sarcodina. O que está em negrito, vocês conseguem ver a diferença entre negrito e não negrito? Aí conseguem, né? O que está em negrito era sarcodina. O que está em negrito é ameboide. Tá legal? Então a gente tem que começar a pensar, eu coloquei até onde tem reticulópode, essas coisas, mas tem mais, axolópode ali, lobote nos heterolobóides. Lembra que você aprendeu que tinha ameboide e flagelado? Então, heterolobóides é ameboide e flagelado. Ele tem pseudópodes e flagelos. Né? Mas isso todo mundo já sabia que existia desde 1920. Eles quiseram não te ensinar. Tá? O que me interessa é aquele ali. As filogenias atuais, né, são basicamente baseadas em SSU rDNA. A ameba é super difícil de fazer PCR. Técnica molecular não funciona. Você não consegue tirar DNA.
É terrível. Não deu tempo, eu queria mostrar um screenshot de um alinhamento de SSU de ameba. Os amebozoa possuem os maiores SSUs conhecidos. Pelo Mixa, que vocês vão ver nas árvores, tem um SSU de 4.300 pares de bases. A média dos amebozoa é 2.800. Tá? Alguns você consegue lá e falar, isso era um intron, né? Tá aqui, ó, as bordas canônicas. Alguns falam, se isso é um intron, essa borda aqui é nova. Não foi descrita, porque não existe enzima nenhuma que reconhece aquilo ali e corta. Então é complicado. Mas a maior parte das coisas baseada em SSU e filogenia e morfologia muito, muito, muito superficial. Tá? Então eu quero estressar bastante, que é muito, muito, muito superficial. O que é discósia? São amebas em forma de disco. Aquele que era o tanquinho, né? Vocês viram assim, então é isso aqui, Tecamebídeo. Então se você tem aquela forma, você é discósia. Tá? Então é isso. Essa é a definição, não tem nada mais que isso. Então a classificação foi baseada por muito tempo numa morfologia muito superficial, sendo que a gente tem informação ultraestrutural de núcleo, de raiz flagelar, para os que têm flagelo, tem mais ou menos uns 15 grupos aí que tem estágios com flagelos. Tá? Mas não, a gente escolhe fazer por superficial, não que eu concorde. Tá? E a amostragem taxonômica é bastante problemática porque você tinha grupos enormes, como os arcelinídeos, com cerca de 5.000 espécies, que tinha um representante com o 18S sequenciado. Então a minha abordagem, ela é centrada em adicionar mais taxon, especialmente arcelinida, porque são as tecamebas que eu gosto. Aí é puramente pessoal mesmo, eu acho legal, eu gosto de tecameba, elas são mais fáceis de manipular, a gente vai ver. Então eu queria adicionar mais delas. E esse aqui é o principal. Mais linhagens órfãs. Você tem muita coisa descrita, muitos gêneros, que são descritos sem nenhuma afinidade. As pessoas simplesmente, olha, é ameboide. Com qual se parece? Eu não sei, não se parece com nada. E realmente, tem coisa ali que não tem relação. E vocês vão ver os tamanhos dos ramos, é bastante complicado. Então os meus alvos foram colocar mais arcelinida e também adicionar as linhagens órfãs que as pessoas querem esquecer que existem. Então, por exemplo, isso é uma arcelinida, Cryptodiflugia. Ela é muito interessante porque, ao contrário de todos os outros arcelinidas, ela tem a teca de carbonato de cálcio. É o único gênero com teca de carbonato de cálcio. Ou seja, ela é tecameba e esquisita. Ela é órfã também. As pessoas só falam, tem uma casquinha, deve ser tecameba. Essa era a classificação dela. Então, só para exemplificar, tá, alguns táxons. Aqui, Gossevia é um organismo muito interessante, que o pessoal não conseguia muito colocar. Existiu uma sugestão do Page, que a gente vai ver mais para frente, que ele estava certo. Mas essa daqui ela vai ilustrar já um negócio mais interessante ainda, que é a questão, a Gossevia, ela é o que era antigamente considerado os protostelídeos. Tá? Então, o que são os protostelídeos? Protostelídeos são organismos ameboides que no ciclo de vida, ou na história de vida, elas têm um estágio que ela vai produzir um pedúnculo com um esporo unicelular. Os protostelídeos são, dentro dos esquemas evolutivos, né, considerados os precursores dos dictiostelídeos e dos Myxogastra, né, que são os fungos mucilaginosos plasmodiais, que fazem multicelularidade agregativa, né, sabe aquela história do Dictyostelium? Vocês conhecem, né? Não? Tá. Os Dictyostelium fazem uma coisa fantástica. Eles têm um ciclo de vida no qual você tem as amebinhas solitárias, né, forrageando, comendo e tal. E ela está sempre disparando um sinal de AMP cíclico, que diz, eu estou com fome. Eu estou com fome. Conforme ela pega menos e menos nutrição, ela dispara o sinal mais rápido. Eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome, eu estou com fome. E ela tem um receptor que recebe sinais de eu estou com fome. A partir de uma barreira dela receber, sei lá, X sinais de eu estou com fome por segundo, ela começa a ir atrás do sinal de eu estou com fome.
Então ela tem quemotaxia. Então ela vai atrás. Pô, tem ali uma pessoa que está com fome também. Vamos lá. Opa, nós estamos com fome. Você também, você também. Elas começam a se agregar. Formam um negócio que os hardcore chamam de GREX, que é a lesma. Isso é macroscópico. Tá? São milhões de células. Não, esses não. Os Myxogastra fazem a mesma coisa, só que aí sim é sensício. Os Dictyostelidio não sensício. Então, fungos mucilaginosos plasmodiais e não plasmodiais. Tá? Os Dictyostelidio. Myxomiceto, a gente vai ver que não existe. Myxomiceto seriam os dois juntos. Seria Myxogastra mais Dictyostelidios. Tá? Agora, o mais interessante é que depois de juntar, existe diferenciação morfológica equivalente à diferenciação embrionária. Então, você tem especialização celular para formar um disco basal, um pedúnculo, uma capa do esporo e zigotos. Tá. O protoestelídeo é unicelular, ele faz a mesma coisa, só que é uma célula só. Ele não agrega. Logo, ele é o precursor. O que a gente foi descobrir com as filogenias moleculares é que a única diferença de protoestelídeo para amebozoa é que quem estudava protoestelídeo era micologista, quem estudava amebozoa era protistologista. Protistologista vê a ameba, é diferente, esse é um nome novo. Micologista, formado pela escola de Debari, pega a ameba, cria, desseca, vê o ciclo. Na verdade, quase todos os amebozoas têm esporos, têm corpo de frutificação. Então, por que esse cara é interessante? Porque ele é problemático e é um protoestelídeo. Então ele não faz sentido na classificação. Os protozoólogos não conseguem entender aonde que ele vai. Porque ele devia ir com os protoestelídeos, mas ele tem umas características não protoestelídeos. O Page falou, não, isso aí vai lá junto com o cocleopódio. A gente vai ver isso para frente. Tá, então só alguns exemplos, aí está a tabela completa. Você sempre tem, como eu disse, um gene que você não consegue. Tá? Mas é uma junção de tecamebas e táxons estranhos. E o que eu queria mesmo era testar essas hipóteses evolutivas. Então, a Gossevia foi colocada propositalmente para olhar para a hipótese dos imatismenida, que é a hipótese do Page, que a gente vai entender direitinho o que é daqui a pouco. Como eu já disse, um dos grandes problemas é a obtenção de material do genético, que também vem daquela primeira dificuldade que eu falei, você precisa de cultura. Tá? Eu queria não precisar de cultura. A gente estima, quer dizer, a gente não, pessoas inteligentes que entendem de matemática estimam que apenas 1% da diversidade microbiana é cultivável. Então, se eu for fazer árvores filogenéticas com coisas que eu consigo cultivar, eu vou fazer a árvore do 1%. Então, eu preciso dar um jeito de não fazer árvores com coisas além das coisas que eu consigo cultivar. A técnica que eu desenvolvi é a amplificação genômica de uma célula única com descrição morfológica da célula. Então, pega a amostra, que lá é meu amigo coletando num blog. Aí você pega os organismos que você se interessa. Então, isso aqui é a ponta de uma pipeta. Eu peguei cerca de 3 microlitros. E aqui tem, acho que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a Losphenia papilio. Elas estão ali. Aí depois você limpa individualmente cada espécime 10 vezes, deixa overnight para ele terminar de digerir as coisas que ele comeu, limpa 10 vezes no dia seguinte, cada espécime individualmente. Tira uma foto bonita, que determina claramente que é uma Yellowsphenia elegans, e esse é o voucher, e amplifica num tubinho aqui, ó, é a parte de baixo do tubinho, e ali está uma Arcella mitrata, pronta para ter seu genoma amplificado. Então eu vou te mostrar certos terminais da minha árvore, eu tenho a foto exata do indivíduo que deu a sequência para aquele terminal. Isso que é algo que vocês fazem todo dia, que é pegar o tecido, pô, aqui é do indivíduo, né? Eu tirei o gene do indivíduo, claro, desse indivíduo aqui no museu. Isso a gente não tinha. A gente pegava populações, a gente passava dias triando organismos, pegava uma população inteira, 100, 200, 10 mil indivíduos, e disso a gente extraía DNA.
Tá? Agora, isso aqui eu publiquei o ano passado. Em 2011 que a gente está fazendo filogenias a partir de indivíduos. Tá? Então, é uma das coisas que eu falei, que a gente tem que mudar o jeito que a gente pensa um pouco. Tem certas coisas que vocês acham super comum. Não, peraí. Claro que eu faço filogenias com indivíduos. Não. Eu fazia com populações até muito pouco tempo atrás. Pois não. Esse é RepliD. Igualzinho. Só reduz, só escala para baixo. Então, eu faço uma reaçãozinha de 10 microlitros. Até 6. Que foi o quanto eu consegui chegar. Te dá 50 microlitros no final. Ah, vai ter. Porque vai acabar, né? Não deu muito certo, não. Não deu muito certo, não. Tá? Mas sim, você vai ter um material limitado. Mas eu não faço com um, né? Eu faço com vários. Tá legal? E fazendo com vários, aí a gente viu que o que a gente estava fazendo em população estava tudo errado. Os caras têm divergências intraespecíficas enormes. Antigamente. Aqui não. Na minha não. Quando você vê uma linha, é um indivíduo. Tá legal? E aí a outra coisa que eu queria fazer era adicionar outro gene. Então, fui atrás da actina, uma porque eu gosto de actina, eu acho as amebas especialmente tem uma questão de evolução molecular interessante na actina, eu vou ter o maior prazer de conversar com vocês sobre isso em outro momento, mas é um assunto inteiro, para uma palestra inteira. E é o segundo gene mais bem amostrado, então por que não utilizá-lo? Né? Então eu fui atrás desses dois genes, isso aqui vocês são... tá vendo? Tem uns slides aí de quando eu preciso explicar para as pessoas o que é concatenação. Entendeu? Então, eu vou simplesmente pular. E o que eu queria fazer é uma exploração mais profunda dos conjuntos de dados. As pessoas na protostologia, elas em geral, elas obtêm os dados e elas fazem a análise que está em o que se publica. Existe um padrão, eles vão lá, fazem e ficam felizes. A minha questão era muito da amostragem taxonômica. Eu acho que tinha problemas profundos nas amostragens. E eu achava que a amostragem taxonômica de uma pessoa e de outra influenciava muito nas classificações que elas criavam. Então eu queria testar tudo isso. Né? Então eu queria, com os dados que eu montei, fazer a minha reconstrução e ver se batia com a que tal pessoa conseguiu quando ele só tinha aqueles dados. Entendeu? Então agora eu adicionei actina. Eu vou pegar os mesmos táxons que alguém produziu uma árvore de SSU e uma classificação, vou adicionar actina e ver o que acontece. Né? Então por isso o que eu quis mesmo explorar foi a diferença que a amostragem taxonômica realmente fazia no estudo dos organismos. Né? E o outro problema é levar em conta o missing data, que é um problema enorme. Então, como eu disse, tinha 54 táxons com actina, a gente está fazendo uma reconstrução de 150 táxons. Eu gerei mais algumas actinas, não chegou a 150 táxons de SSU. Então, uma das coisas importantes a se testar é o efeito disso. E isso vai acontecer também quando a gente for mais para frente começar a usar os 6 genes ou mais genes. Você aumenta o táxon que você tem em cultura, ou que você está conseguindo trabalhar, você pega vários marcadores para ele. E você adiciona ele numa árvore cujos todos os outros táxons não têm aqueles marcadores. Toda vez que você aumenta gene, no fundo, você está aumentando a quantidade de missing data. Essa é a minha experiência, não sei se com vocês acontece. Então, a dinâmica disso é uma dinâmica complicada, uma dinâmica que tem que ser testada. E eu queria ver exatamente o que acontecia. Então, só para botar os pingos nos is, né? Então, eu fiz basicamente uma reconstrução somente com os táxons para os quais existiam todos os genes. Aí eu fiz algumas reconstruções em que eu incluía um táxon para testar uma hipótese específica. Então, por exemplo, digamos que alguém disse alguma vez na vida que A e B eram um grupo filogenético. Então, para eu não ter que pagar o custo de aumentar totalmente o missing data, eu incluo B, para o qual eu só tenho uma parte do conjunto de dados. Mas eu não incluo C, U ou D. Entendeu? E daí, sim, também vamos ver
se eu botar tudo o que acontece. Tá? Então, fiz esses dois métodos aí. A gente pode conversar sobre isso depois. E daí teve essa questão aqui. Uma desculpa comum para a classificação não, esse táxon aqui estava muito instável, então eu não uso ele. E faço minha classificação ignorando aquele táxon que mudava tudo. Então eu queria ver se, tá bom, então eu vou fazer com e sem. E vamos ver se muda tudo mesmo. Ou se é só ele que fica pulando. Tá? E os de ramos muito longos também. E isso aqui é um negócio que a gente estava preocupado na época e hoje parece que realmente não tem muito problema com os métodos novos de reconstrução. Existia muita preocupação com sítios de rápida evolução meio que mascararem, enganarem o teu software de reconstrução. Hoje parece que os softwares novos eles não são muito sensíveis a isso não. O XML principalmente ele consegue lidar bem com isso. Então você não precisa, porque dá um trabalho determinar isso e separar. Então esse é meio pipeline, né? No final a gente acabou tendo umas 20 reconstruções que foram então comparadas qualitativa e quantitativamente. Você tem que fazer alguma comparação quantitativa, né? Então a gente olhou para Bootstrap, Trinas, não sei se vocês sabem o que é Trinas. Trinas é muito interessante. A razão é bem simples, é a razão de ramos internos, do comprimento de ramos internos contra o comprimento total da árvore. Então, basicamente, isso diz, ok, então eu tinha uma reconstrução aqui. Aí eu adicionei aquele cara que é um cara estranho, ou que é, sei lá, que falam horrores sobre aquele organismo. Eu aumentei o tamanho da minha árvore. Porque você coloca mais um ramo, um táxon, você vai aumentar o comprimento total da sua árvore. Mas será que eu aumentei ele só em autapomorfias? Ou será que ele ajuda a resolver coisas internas? Então o treeness é simplesmente a razão do comprimento de ramos internos contra o comprimento total da árvore. Então aí você consegue, de uma maneira rápida, olhar e falar, olha só, aqui que eu estou adicionando bastante coisa, tipo aquele monte de missing data, o meu treeness está descendo. E eu estou, na verdade, perdendo informação. Tá? Então são jeitos qualitativos, eu não levo ao pé da letra, não, tá? Mas você tem pelo menos alguma medida para pensar. E a estabilidade de cada um dos táxons para eu poder remover os táxons estranhos. Agora vamos... Quanto tempo eu tenho? Pode? Vamos pensar na parte legal, tá? Resultados. Então aqui é que eu acho que é fantástico o que aconteceu. Os táxons, né, os higher level, os táxons de nível alto, super inclusivos, aqueles naquela outra árvore, tiveram baixíssimo suporte quando eram recuperados. A maior parte dos táxons sugeridos nas classificações atuais, na verdade, não tem nenhum suporte filogenético. Então, e por um outro lado, os táxons mais ou menos de família... Eu já disse isso, né, para vocês. A protistologia abandonou categorias lineares. Eu esqueci de mencionar. Desculpem. A protistologia abandonou categorias lineares. Se isso é certo ou errado é uma questão para outro momento. Simplesmente abandonou. Então hoje a gente trabalha com a herança de quando se pensava. Eu sei mais ou menos que certas coisas são ordens ou famílias. Então, mais ou menos de ordem para baixo, coisas que são sugeridas baseadas em morfologia profunda, em ultraestrutura, quase tudo é recuperado. Agora as profundas, essas amebas são uns disquinhos, nada. E eu mostro os dados. Tá? E tem 6 novas. Então, o que eu propus no final das 6 novas foram 3 ordens e 2 famílias novas. Porque você tem que dar um nome com o ranking, senão o código não aceita. Esses são os únicos 3 grandes grupos que são realmente recuperados. Então, os Myxogastre, os Tubulinea e os Arcameba. Eu vou mostrar quem eles são para vocês. E os outros 9 não são monofiléticos. Tá? Então, essa é a árvore final. Ali em cinza, você tem os 3 principais. Os Tubulinea, claro, bem amostrado, porque eu fico indo atrás deles. Né? Onde estão as Tecamebas. Né? Os Arcameba realmente não tem mais muita coisa aqui. Eles contêm os táxons
parasitas, as entamebas, e os táxons de vida livre, que são mastigamebídeos, e a pelomixa, né, que ali em Margulis tinha descrito como um filo separado. Não, ela vem bem. Ela que tem 4.300 pares de bases no SSU. Olha o tamanho do... Está cortado na metade o ramo. É grande. E os Myxogastra, que são os fungos mucilaginosos plasmodiais. São os verdadeiramente plasmodiais. Os Dictyostelídeos, que estão aqui, eles não recebem um altíssimo suporte. Tá? Mas eu considero eles já um nível abaixo desse. Esse grupo tem cerca de 6.000 espécies. Os Arcelinida, lá, as Tecamebas, têm cerca de 6.000 espécies. Esses são os dois grandes grupos, as duas grandes explosões do Amebozoa foram em Myxogastra e Arcelinida. Dictyostelídeo, 50, 60 espécies. Tá legal? Então são níveis bem distintos. É difícil não ter categoria lineana. É difícil, porque daí você fala os nomes e ninguém sabe do que você está falando. Mas tudo bem, as pessoas querem tirar. Então eu vou mostrar aqui mais ou menos só os dados disso, né? Então aqui estão as hipóteses, aqui estão os nomes de quem as propôs, Tom Cavalier-Smith, Ana Maria Fiore Dono e o Smirnov. Então você tem essas hipóteses propostas por Tom Cavalier-Smith. Cada ano ela muda de nome, tá? Ele não gosta de manter o mesmo ano, então ele muda de nome. Então hoje já está desatualizado o que eu falei que ele falou. Aqui estão todas as reconstruções e a gente vai olhar bootstrap, tá? Para os Myxogastra. Então aqui corpo de frutificação de Lindbladia. Isso aqui tem aqui na Mata Atlântica. Se você vê essas bolinhas pretas, isso é um corpo de frutificação de uma ameba. Tá legal? Ceratiomixa é muito comum aqui também. É a mesma coisa, só que branco. Tá legal? Não, o troço inteiro. Cada bolinha é bem pequenininha. Tenta. Eu já tomei uma cultura de ameba. Mas eu acho que me alimentou porque tinha LB, né? Tipo, meio de cultura. Não foram as amebas que me alimentaram. Vocês tomam milhares de amebas. Toda vez que vocês nadam. Amebas vivem em vocês. Não, eu também não fiz deliberadamente. Alguns dizem. Os Tubulinea e os Arcameba também bastante robustos, porém menos do que os Myxogastra. Mas, mais uma vez, o Myxogastra tem uma amostragem realmente... assim, eles são muito bem amostrados. Então pode existir um viés aí. Eu acho que Tubulinea, dentro do contexto dessa filogenia, esses valores aí são valores que podem ser confiáveis, tá? Os Tubulinea, como eu já disse, são as amebas que você vê no livro. Os Arcameba são um grupo interessante. Por quê? Eles são amitocondriados. Então aquela linhagem tem essa característica morfológica bastante distinta, que é os caras perderam a mitocôndria. Tá? Pelomixa, que é enorme, você vê a olho nu, é um pozinho, assim, uma poeirinha, mas é enorme, 600 micrômetros, tem de 2.000 a 3.000 núcleos, o SSU de 4.300 pares de base, é um organismo completamente estranho, por isso que a Lynn Margulis, na época, chamou ela de um filo. E ela tem bactérias endosimbiontes organizadas dentro do citoplasma, tem diversas espécies de bactérias em endossimbiose, algumas que vivem ao redor do núcleo, formando estruturas tipo, que um dia vão ser coisas como equivalente a mitocôndria e cloroplasto. Ela está é um pupurri evolutivo. Pois não. Não tem mitocôndria. Então suspeita-se que a energia venha dessas bactérias endossimbióticas que ficam cada uma em volta de um. Então esse é um dos tipos de bactéria, fica em volta. Você tem milhares de bactérias em volta de cada um dos 2.000 núcleos. Você vê perfeitamente isso na outra estrutura. É super interessante. Então esse é um organismo interessante, que as pessoas estudam bastante, e são esses amitocondriados aí. A hipótese original de Arcameba é como o eucarionte original, porque eles são mitocondriados, antes dos eucariontes adquirirem mitocôndrias. Entendeu? Não. Está dentro dos Amebozoa, derivadíssimo, perderam a mitocôndria.
tem um mitossomo lá. Tem um negócio que você vê que era uma mitocôndria. Ainda existe o genoma residual. E o resto? NM é não monofilético. Tá legal? Então, fica um pouco difícil. E o oposto ocorreu dentro das hipóteses pouco inclusivas. Os amebídeos, as amebas do seu livro-texto. Olha os valores. Não importa o que eu faço. Se eu tiro o grupo irmão completo dos amebídeos, eles continuam sendo monofiléticos. Se eu incluo tudo, não importa o que você faz, eles continuam sendo monofiléticos. Tá? São esses caras aqui. Ameba proteus, o núcleozinho. Caos carolinense, esse é um organismo bem grande também. É bem comum, se a gente for ali no jardim pegar uma amostra, vai ter esses dois, sem dúvida nenhuma. E os outros grupos, né? Grande maioria. Aí, para minha tristeza, né? Os arcelinidae eram os menos monofiléticos. Mas, menos monofiléticos, né? Coisa absurda, mas tudo bem. Mas, pessimamente amostrados. Então, a partir dessa... cerca de 20 deles eram altamente estáveis. E tem as hipóteses novas que surgiram, algumas resgatando ideias morfológicas mais antigas. São elas essas 6. Então acho que são 3, eu não lembro, acho que é 3 ordens, 4 famílias. Tá? Eu vou falar de algumas. Tchau. Eu vou falar de algumas, não todas, eu vou falar... Eita. Aqui. Então eu vou falar de algumas que eu acho interessantes, tá? Todas são legais, eu posso falar com você depois. Mas essas são, acho que, as histórias mais interessantes. Porque, principalmente pelos valores, assim, Fractovitelida, pelos valores e de ter sido uma hipótese que tem uma história interessante, e os gossevídeos, a gossívia que eu já mostrei para vocês quem elas são. Ali estão os Fractovitelídeos. Grupo irmão dos protostelídeos, tá? Não dos protostelídeos. Protostelídeos estão em toda a árvore. Os protostelídeos, que são um tipo de protostelídeo, estão só ali, grupo irmão dos Fractovitelida, que é um grupo que une um típico protostelídeo, que é o Soliformovum. Na verdade, o Fred Spiegel, em 94, tirou o Soliformovum de dentro do gênero Protostelium. Protostelium. Tá? E chamou de Soliformovum. É um grupo que tem, olha aqui, o corpo de frutificação de uma única célula. E Grella ameba foi descrita, tipo, o ano passado. Acho que eu não tenho slide. Grella ameba foi descrita o ano passado de rins de peixes marinhos. Protostelium vive no seu jardim. Soliformovum. Tem essa cara aqui, o paper do Fred antigo, né, de 94, então eu tirei uma foto melhor que eu pude. Eu espero que dê para ver. Mas aqui está o núcleo. O núcleo tem um aspecto bem difuso, assim, e ela é uma ameba dessas bem estateladas. Ovo em forma de sol, né? Então ele fez uma piadinha aí, o Fred, na real. Os americanos, quando você frita um ovo, eles chamam de sunny side up. Então é o ovo em forma de sol. Sunny side up é a amebinha que parece um ovo frito. E Grella ameba, escrito em 2010, bem semelhante morfologicamente. O Fred já tinha falado. Quando a Iva descreveu isso aqui, ele falou, isso aí parece Soliformovum. Aí eu peguei e fiz o molecular e está lá os dois juntos. Por que Fractovitelídeo? Isso não é comum. O nucleolo, bastante lobado. Isso é uma característica bastante distinta. Tá? Eu suponho que seja realmente uma sinapomorfia. A gente não conhece ninguém que tenha visto isso em nenhuma outra ameba. Dentro do núcleo, o nucleolo se apresenta de forma lobada. Então, eles são os fractovitelídeos, ou seja, a gema do ovo quebrou e está derramando. Então, eles são os fractovitelídeos. Foi em homenagem à ideia do Fred Spiegel, que é um cara fantástico. E daí, só para terminar aqui os amebosou, então, a hipótese dos Imatismenida e dos gossevídeos, todos esses táxons são problemáticos. Os Cochleopodium, que vocês vão ver a carinha dele, eles eram considerados amebas tecadas.
A Gossévia é aquela que eu tinha te mostrado, alguns consideravam protostelídeo, alguns não, e o endostélium, um protostelídeo muito estranho. Então aí você tem a junção de dois protostelídeos com uma ex-ameba tecada. Agora, se você for olhar bem para os organismos, aqui nos Gossevidae, então endostélium e Gossivia, os dois possuem uma membrana. Então é uma ameba com uma membrana em volta. Impossível de você não ver isso no microscópio. Ela tem uma membrana em volta. Nessa é a lina, e essa aqui ela gruda um monte de tranqueira. Então é uma membrana granular. E o Cochleopodium, eu falo que é a ameba brincando de Gasparzinho. Então ela é uma ameba com... Sabe quando você brinca de Gasparzinho, que você põe um lençol em cima? Ela faz a mesma coisa, só que com um lençol de espículas que ela produz. Então você vê aqui, ó, aqui tá a ameba está aqui no meio, e ela está com esse lençol de espículas. Então você tem que a característica morfológica realmente distinta desses caras é a presença dessa membrana externa. Uma membrana adornada com espículas, uma membrana adornada com tranqueiras mesmo, é isso que endostélium pega, e Gossévia e a lina, sem nada, só a membrana. O Fred Page já tinha falado que esse grupo existia em 1980, baseado nesses caracteres. E nunca tinha aparecido de volta em filogenias. Tá legal? E esses são os bichos andando. Né? Ali está parado, aqui é a forma locomotiva. É absurdamente semelhante. Absurdamente semelhante. Tá. Aqui é a frente, aqui é atrás. Tá, elas estão indo para cá. Então, só para concluir aí a filogenia dos amebozoa, a gente tem essas duas... falei aos tios aqui. A gente tem essas duas questões que se conflitam. No alto nível, a gente ainda está longe de resolver. A gente ainda está longe de saber quais são os grandes agrupamentos. No nível mais baixo, nos níveis menos inclusivos, as ideias morfológicas, bem fundamentadas em ultraestrutura, elas se mostraram altamente verdadeiras. Tá, então essas são as duas ideias. Aí eu ia falar um pouco de evolução da teca. Será que mais 10 minutos dá? Pode ser? Só para falar rapidamente, basicamente o que eu fiz, eu entrei nos Tubulínea para testar o que um conjunto de dados maior vai fazer. E para tentar resolver a questão da evolução da teca nos Arcelinida. Então aqui está só a parte dos Tubulínea bem grande aí, daquela filogenia anterior. E aqui estão mais ou menos as coisas que eu fui atrás. Eu não vou entrar nesse detalhe, tá? As coisas que eu fui atrás dentro de cada grupo que não tinha sido amostrado. Tem uma razão taxonômica para cada um deles que eu fui atrás, mas o grande ponto mesmo era aumentar a amostragem genética. Porque se fazia SSU, algumas pessoas faziam actina, e aí que outro gene você usa? Entendeu? Então tinham que ser propostos novos genes. Então eu fui atrás de propor novos genes. A gente fez um estudo com os eucariontes para tentar determinar quais genes eram legais. Eram genes que eram utilizados no laboratório. A gente foi testando. Aí você vai para a bancada mesmo, porque tem coisa que simplesmente não funciona. Então a gente determinou mais 4 genes. A gente determinou mais 20 genes. 4 funcionaram. Tá? Só para definir o que é arcelinida, né? Porque por isso que eu realmente queria chegar aqui, porque eles são os meus organismos favoritos. A ideia de criar uma casquinha, de você ser uma ameba e criar uma casquinha, ela não surgiu uma vez só. Os foraminíferos fazem isso, lembra? Eles estavam lá em cima, naquela árvore grande. Os arcelinídeos fazem isso, quem está interessado. Os euglifídeos fazem isso. A distância entre isso e isso é bem maior do que você e um cogumelo. Tá? Aqui, ó, o Cochleopodium de novo, então é um tipo de casca, né? Isso aqui ninguém sabe direito como que ela faz isso aí. Então essa ideia não é comum. Os que a gente está interessado são os arcelinídeos. E os arcelinídeos são muito interessantes porque a teca é um negócio que te ajuda muito. Ela te ajuda na identificação. Eu costumo chamar essa imagem de cuspe no para-brisa. Tá? Eu posso te falar o nome, porque eu conheço, eu estudei bastante. Isso é uma Leptomyxa reticulata. Tá? Sempre que você vê um cuspe no para-brisa, você
vai achar que é uma leptomixa reticulata ou as outras 500 coisas que parecem igual. Isso é uma quadrulela. A quadrulela faz escamas de sílica quadradinhas. Ela biomineraliza quadradinhos de vidro. Eu aposto que você nunca mais vai esquecer o que é uma quadrulela. É um negócio tão absurdo que não tem como. Então, até que é um negócio que ajuda muito na identificação. Então, por esse motivo, os ecólogos, essas outras pessoas que trabalham com organismos também, elas têm registros dessas coisas e elas pensam sobre essas coisas. Ninguém fica identificando essas coisas. Tá? Um outro problema é você pegar aquelas coisas melecosas. Você não consegue. Uma tecameba, olha o que eu faço. Eu peguei, coloquei ela na ponta do meu dedão, fui na outra lupa que tinha a câmera, tirei a foto, voltei na outra lupa que estava as outras coisas, peguei ela de novo, botei numa lâmina, fui no microscópio, tirei essa foto e depois eu amplifiquei o genoma. Não deu certo, tá? Depois PCR nessa amplificação, mas tudo bem. Estou demonstrando que você pode fazer coisas com tecamebas. Você não pode fazer coisas com amebas. Amebas são moles, grudentas, elas ficam lá, se você pega na pipeta, ela gruda na pipeta, daí nunca mais sai. Ou ela detona em 1000 pedaços, ou explode, elas adoram explodir. Essas não. Então elas são manipuláveis. E você consegue cultivar também, mais fácil do que amebas. Aí, esse talvez seja a questão mais legal. Lembra quando eu falei que todo aquele grupo que são os amebozoa, você raramente tem um fóssil? Pois é, tecamebas fossilizam. Isso é uma Arcella mitrata moderna. Tá? Peguei, fiz a foto. Isso, tá, a abertura aqui, é um microfóssil do grupo Shuar, no Grand Canyon, de 750 milhões de anos. Tá legal? Isso é a Trigonopixis que estava no meu dedo, lembra? Esse é da Namíbia, 680 milhões de anos. Os arcelinídeos fornecem a única opção de calibramento na árvore dos amebozoa. Os amebozoa são grupo irmão de Ophistoconta, que é nóis. Arcelinídeos. Então, tenho toda uma outra parte do meu programa de pesquisa que é estudar os microfósseis, mas a gente não vai entrar lá hoje. Mas elas têm essa importância enorme que é elas fossilizam. E são super diversas. Tá? Então, cerca de 5 a 6 mil espécies, fora o que a gente não entende. E o panorama que surge atualmente é de uma enorme diversidade críptica. Então, por isso eu achei que seria interessante ir atrás de estudar arcelinídeos no meu mestrado já. Faz bastante tempo que eu trabalho nesse grupo. A classificação atual é, como sempre, superficial, baseada no que você faz sua teca. Então, você pode fazer sua teca de material orgânico que você secreta, como as arcelas lá em cima, ou você pode fazer sua teca de tralhas que você pega do ambiente e aglutina, né, gruda com um cimento para fazer a sua casca, ou você pode ser esquisita. Então, né, porque é assim que se faz classificações. Então, as criptodiflúgias fazem com carbonato de cálcio, os friganelídeos sinceramente, parece ninhos de beija-flor, assim. É um monte de tralha, assim, tudo entrelaçado. Então, são tecas esquisitas, não tem cimento. Tá? Então, aqui são as tecas esquisitas. É assim que se faz a classificação das tecamebas, até a gente começar a pensar em árvores moleculares. Essa é a amostragem que existia anteriormente, e o meu objetivo foi e ainda é, aumentar significativamente essa amostragem ao nível de famílias, pelo menos. Então, como eu já disse, tinha esses dois objetivos, mais taxon, mais gênero. Daí é só para mostrar fotinhos. Aí aqui aquele problema. Você tem que viver com o dado que você tem. Entendeu? O SSU não vai funcionar? Não vai funcionar. Mas você tem outros 4 genes. Aí em outro o SSU funciona. E mais um no meio. Mas outros não. E o mundo é assim. A gente tem que conseguir fazer filogenias a partir de dados
que você não tem tudo. Diga. Nada. Nada. É. Entendeu? Então, e é isso que acontece. Então, essa é a questão da amplificação genômica. Você usou o kit, o Rolling Amplifier, ele vai amplificar regiões. Então, às vezes, você perde um outro gene. E é isso. A outra opção é nunca olhar para esse cara. Entendeu? Então, aí só para mostrar aí alguns exemplos desses organismos. Então, todos esses que eu estou mostrando é exatamente o cara que me deu esses dados. Tá? Então, essas fotos são do espécime. Tinha aí vários, sei lá, 22, mais de 100 genes. Desculpa. Concatenamos, fizemos alguns... Eu vou pular a questão do teste, tá? Não é crucial. E a hipótese que a gente estava testando era essa hipótese mesmo de que a composição recapitula a filogenia. Então, eu coloquei lá o Dzinho, né? Que é para demonstrar o Dzinho roxo aos aglutinados e o Azinho amarelo aos secretados. São as hipóteses que dá para testar. Aqui, eu só consegui amplificar a criptodifluge. A friganela não gosta. Ela não vai. Não funciona. Você pode fazer 1000 vezes, ela não funciona. Então, o que dá para testar é aqueles dois. Os dois são não monofiléticos. Composição de teca não recapitula a filogenia. E existe muito mais não monofilia em grupos menos... Eu falo não monofilia porque é difícil falar em parafilia ou polifilia numa coisa que está incompleta. Tá. Agora, se fosse monofilético, eu acho que ele devia ter aparecido. Mas eu não sei. Talvez. Tá. Então, só para entrar numa questão interessante... dos leuquereosídeos, porque eles foram apontados como um grupo biomineralizador, né? A sinapomorfia desse grupo seria produz vidro, né? Produz biomineraliza sílica. Então você tem as lesquerelses, são 3 grandes famílias dentro dos lesquerosídeos. As quadrulelas e as netzellias, né? Então ela faz bem um preguinho assim, ó, tá dando para ver bem? Que é como se fosse tem uma cabecinha e uma pontinha, parece um preguinho assim. O tipo de partícula que ela produz, que ela biomineraliza. Aquela é quadrado, aquela é umas cobrinhas. Por que esse grupo é tão legal? Porque se eu pego um fóssil de 750 milhões de anos, nem sempre eles têm aquela morfologia que dá para você ver e bater e falar, pode ser esse relacionado com esse gênero e tal. Elas em geral estão muito mais detonadas. Se você biomineraliza sílica e você bota um feixe de EDX ali, o teu histograma vai dar sílica. Tá? E é só a sílica biomineralizada que dá aquele histograma. Então, quando você vê uma massa que você suspeita que pode ser de origem biológica e você bate um feixe de EDX ali e é sílica, você fala, cara, é um lesquerosídeo. Principalmente porque, em geral, elas não fazem isso. Isso aqui ela fez quando ela estava em cultura. Eu criei ela em cultura, ela fez assim. Em geral, o que ela faz alguns que ela mesma produz e alguns que ela pega do ambiente. Então, vai ser filosilicatos, aluminosilicatos. Então, você pega um amassado de dentro de um carbonato. Você pega um amassado de partículas, alguns com aluminosilicato, você bate lá, você vai ver, tem alumínio e sílica. E o do lado foi feito por ela. Então você tem uma evidência muito forte de que aquilo lá é um fóssil de arcelinídeo, e principalmente o legal seria que fosse de lesquerosídeo. Acontece que porque daí a gente bota uma data na árvore. Mas olha lá os lesquerosídeos. De jeito nenhum eles são monofiléticos, tá? De jeito nenhum. E isso também os testes de rejeito. Então, com isso a gente sabe que dentro dos arcelinídeos existiram múltiplas origens. Talvez a gente vá tentar iluminar mais esse cara, tentar entender melhor se tem mais algum tipo de dado que a gente pode tirar de cada um específico para entender melhor os fósseis. Mas isso aí complica bastante a nossa interpretação. Não a interpretação, porque a gente diz é arcelinídeo, mas eu não consigo dizer exatamente qual. É um grupo diverso, essa árvore vai crescer bastante, vai melhorar muito em resolução. Então, realmente isso aí dá uma...
era uma textura que a gente podia ter na interpretação do registro fóssil e que a gente não vai ter, por causa dessa confusão. Tá? Então, a composição não indica, mas aparentemente dá para ver algumas tendências morfológicas. Vou só passar rapidamente. Tá? Nos nebelídeos, né, que a quadrulela acabou indo lá dentro, o que você tem é uma tendência do organismo ser alongado nesse eixo, achatado, com abertura elipsoide, que é exatamente o que a quadrulela tem. Mas não, ela deve estar lá na outra família, né? Não, ela está aqui, ó. Ela é super parecida com as outras. Isso aqui tem escamas também, só não são quadradas. Então, na verdade, a gente tem que reinterpretar essa morfologia, tá? Que a gente fazia interpretação, a gente assumia coisas baseado na classificação antiga. E parece que tem uma tendência semelhante também em outros agrupamentos. E uma tendência da composição que parece surgir é que a aglutinação é ancestral. Então você primeiro aglutina, depois você biomineraliza ou depois você faz a tecla secretada. Essa é a mesma tendência que surgiu nos foraminíferos, que apareceu agora com as reconstruções moleculares nos foraminíferos. Tá? Então, não, isso aqui é só para ilustrar esse ponto. Entendeu? Então você vê que o orgânico é sempre um grupinho menor e o ramo vem de um monte de organismo biomineralizador, aglutinador. Tá legal? Então, só para concluir, né, a forma mais informativa que a composição. E é legal pensar que fazendo filogenias é que a gente está podendo pensar nessas coisas. Antes a gente não podia. Então, só queria terminar colocando aí essa imagem, que parece, né, que a gente não pensa nesses caras aqui, mas na verdade a gente tem essas espécies descritas faz muito tempo. E esses organismos, a gente divide o mundo coisa. Na verdade, a gente vive no mundo deles. Eles estão aqui há 750, 800 milhões de anos. Eles são abundantes. Eles produzem as coisas que a gente usa, tipo oxigênio. Eles ciclam os nutrientes que a gente precisa. Nós somos os parasitas no mundo deles. A gente está usando as coisas que eles fazem. A gente divide o mundo com esses caras que são fundamentais na ecologia, nos ciclos do planeta. Esses são muito legais. Mas é interessante pensar que a gente sabe tanto sobre esses e tão pouco sobre esses. E só para levar para casa essa ideia do quão ignorante nós somos, né? Então aqui eu já falei. E aí, só para terminar, essa imagem aí, isso aí eu achei na matinha. Então, só para dizer que a gente é completamente ignorante. Eu olho para isso e falo, deve ser uma diflúvia. Mas daí você começa a olhar melhor. Pô, olha que legal. Ela pegou aqui uma teca, isso aqui é um pedaço de teca de criptodiflúvia, tá? Isso aqui é de cálcio. Então, ela pegou ali uma teca que estava vacilando por ali para fazer a teca dela. Aí você vai olhar, calma. Você vai olhar o cimento, né? E o cimento está aqui, ó. Eu não sei se dá para ver legal. Porque ele tem furinhos dentro dos furinhos. Olha lá, tá vendo? Furinhos dentro dos furinhos nesse padrão. Lesquereusia, Lesquereusia principalmente, tá? Com forma de diflúvia. E daí o que eu acho lá nela? Tá. De maneira nenhuma. Ó, aqui você tem um filosilicato. Aqui você tem um quartzo. Aqui você tem um negócio que não acontece de jeito nenhum naturalmente na natureza. Uma Lesquereusia fez isso. Agora, foi ela que parece uma diflúvia ou ela pegou um pedaço de Lesquereusia que estava ali? A nossa completa ignorância sobre esses organismos. Então, esse cara foi amplificado. Quer dizer, eu amplifiquei caras iguais a ele, que esse foi para eletrônica. Eu ainda não consigo pôr na eletrônica e amplificar o genoma. E nós vamos descobrir onde ele cai. Mas eu aposto que isso é uma Lesquereusia, apesar de não parecer. Tá legal, gente? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu posso responder. Ou tentar. Obrigada, Daniel. Está aberta para perguntas agora. Claro. José, só precisa do microfone para a gente gravar a tua voz. Eu queria perguntar se você tem uma coleção de amebas. Como é que é essa coleção, assim, rapidamente?
Essa é uma pergunta fantástica. Esse é um problema inteiro, isso aí dá alguns livros. Tá? A questão de tipificação, nomenclatura e como se faz taxonomia, tá? em ameba, como os protozoologistas fizeram taxonomia, é completamente avessa e se vocês vissem, vocês assim chorariam ou falariam, você é louco. Como que você pode trabalhar com taxonomia num grupo que não designa tipos? E as pessoas fazem isso. É um absurdo. Existem jeito? Existem. Tá? Isso aqui está num stub. Ou então, tiro 1000 fotos. Ou extrai o DNA. Existem jeitos. Tem que ser feito. O melhor jeito de todos, de longe, tá, é o depósito de cultura. Né? Então, a primeira coisa que eu tento fazer com o organismo quando eu acho é cultivá-lo. E você consegue cultivar, você consegue crescer, em geral os organismos, há populações enormes, de 10 a 7ª, 10 a 8ª indivíduos, em geral você consegue congelar isso. Faz um tratamento com glicerol, congela, o flash freeze. Você não congela o cisto não, você congela a ameba, e depois você vai lá e descongela daqui a 100 anos e ela vive. Você pode fazer isso com eles. Outra coisa que você pode fazer com organismos que insistam é você liofiliza, o que significa, na verdade, você pega a sua cultura e faz o que você sempre tenta evitar, que é deixar secar. Você deixa secar, elas insistam, você guarda num... Sabe aquelas antigas, aquelas ampolinhas de vidro que você fecha com fogo? Séculos. O cisto fica lá. Qualquer um pode pegar depois, fazer sua cultura, continuar os estudos. Grande parte do meu trabalho eu tentei ir atrás de organismos que tinham culturas ou tipos. Então a Gossevia tinha cultura, o Soliformovum tem cultura, tem tipo. Né? Então dá para fazer, mas eu vou ficar um pouco limitado. Agora nem tudo é cultivável. Né? O que não é cultivável, a minha opinião se dá um jeito, guarda o stub, sabe? Guarda o DNA, faz alguma coisa. Mas não se faz nada. Não se faz nada, porque é difícil. Tá certo? Então, é uma pergunta fantástica, é um problema inteiro em cima dele, tem altos debates. Tem gente, existe a sugestão de esquecer completamente a morfologia e todos os nomes. Isso foi seriamente sugerido. Parar, jogar tudo fora, utilizar apenas marcadores moleculares daqui para frente. É um absurdo. Eu considero completamente um negócio sem não tem nem palavra para isso, mas exato. Não mas é uma hipótese séria, é um negócio que foi oferecido seriamente como uma solução ao problema. Eu não sei o que soluciona, mas tudo bem. A gente tem que pensar sobre isso, é um debate, tem que ser conversado, tem que ser falado, a gente tem que desenvolver métodos, mas a gente vai aos poucos tentar estabelecer coisas mais razoáveis. Sim. Muito legal a pergunta, muito boa. Por exemplo, você está interessado em uma ameba, você sabe onde encontrá-la? Por exemplo, a gente está interessado em uma ave que a gente quer fazer filogenia, a gente vai lá e coleta o bicho no mato. Você está interessado em uma espécie, tem em qualquer lugar no jardim, ou é o parasita específico de um bicho específico? Como funciona isso? Onde que você vai atrás dos bichos? É outra questão excelente. Isso que é legal de falar com pessoas que pensam sobre esses assuntos. Os protistólogos, em geral, não pensam sobre esses assuntos. Eles pensam sobre parasitas, sei lá, coisas que eles gostam. É uma pergunta excelente. É outro debate que a gente faria outra palestra. Biogeografia de micro-organismos. Os paradigmas são completamente diferentes das coisas que vocês estão acostumados. Tá? O paradigma atual esse é o paradigma. Tudo está em todo lugar. O ambiente seleciona. Devido a uma série de razões, realmente, o jeito que eu quando eu vou procurar, ou quando eu estou no campo e eu vou olhar as coisas, você tem um conhecimento de história natural, olha ali. Então ali a gente está tendo, sei lá, bactérias púrpura, deve ser um ambiente um pouco mais básico, em geral vivem ali escavados, em geral essas amebas comem escavados, vai lá,
em geral se acerta isso. E os comuns, os organismos comuns, eu acho na Matinha, na Rússia, em Massachusetts, mesma espécie. Os comuns. Os comuns. Agora, o problema, quando se pensa em protista, o tamanho pequeno, né? Então, aquelas coisas, a gente tem que entrar num outro tipo de pensamento. Então, você está pensando em como estimar o imponderável, na verdade. Por quê? Dado o volume médio de um organismo celular, se eu, por exemplo, eu lembro que eu fiz essa conta para o meu mestrado. No meu mestrado, eu analisei exatamente 800 ml de água do Rio Tietê. E eu medi 10.500 indivíduos de 800 ml de água. Tá? Tinham muito mais que isso. Esse foi o que eu consegui medir. 10.500 em 800 ml. Tinha muito mais que isso. Levando-se em conta esse esforço, ou seja, 2 anos para... Eu fiz essa conta em algum momento, pode estar errado, eu vou ter que refazer em algum momento. O tempo que eu levei, o tanto de indivíduos que eu consegui processar, dado o volume de água, pensando no volume médio de um protista, se eu estudasse 10 anos, eu não identificaria organismos cujas abundâncias estão nos bilhões por metros quadrados. Eu não acharia esse cara. Tá? E a população dele é bilhões por metro quadrado. Então a gente meio que não tem muita escolha a não ser entrar no molecular. Não tem escolha. Então todas essas questões são questões fascinantes, super legais, são questões que a gente está tentando resolver, mas que os métodos para realmente atacar essas questões de maneira direta, eles estão surgindo agora. Tá? Até agora a gente só falava. E o paradigma atual, que ninguém conseguiu desprovar, tudo está em todo lugar. Todos os testes que foram feitos não desprovam esse paradigma. Está errado? Eu tenho certeza que está errado. Tá? Tem coisas endêmicas. Até agora, o melhor de endemismo que a gente achou é um organismo que é endêmico ao hemisfério sul. Tá legal? Mas você tem todos esses vieses e essas dificuldades de amostragem, que são realmente complicados. Tá? Mas é uma excelente questão, são essas coisas que a gente está pensando mesmo hoje. Eu tenho 2 perguntas, Daniel. A primeira numa escala de tempo mais antiga e outra mais recente. Então, óbvio que vocês têm esses problemas de conseguir marcadores e limitação de DNA e tal. Mas você acha que, por exemplo, usar um marcador como a actina, que pode estar sob forte pressão de seleção, isso poderia bagunçar a sua árvore, não? Porque imagino que deve ter alguma relação com o citoesqueleto, alguma coisa assim. Então, a minha pergunta seria se você já chegou a dar uma olhada como é que as árvores em separado do ribossomal e desse gene parecem. E a outra coisa, já que vocês têm, imagino que deve ser bem difícil uma amostragem dessa escala, mas ao mesmo tempo eu imagino que microevolução desses organismos deve ser uma coisa muito pouco conhecida. Então, existe algum estudo filogeográfico desse tipo de organismo? Que seria bem interessante, né? Vou começar pela segunda porque é mais fácil. Não. Tá. A gente quer fazer. A gente está começando a entender como variam as coisas interespecificamente. Então a gente realmente tem que desenhar. Mais uma vez a questão da amostragem entra complicadíssimo, entendeu? Você pegar um cara... Então, o que eu não falei na outra, o porquê que tudo está em todo lugar, né? É basicamente uma lei física. A gente não pensa em mecanismos de dispersão mais. Porque, aleatoriamente, um organismo com menos de 150 micrômetros, sob qualquer parâmetro que você quiser fazer a simulação, você solta com o tempo de duplicação médio aí de 1 dia, tal, que é mais ou menos o que a maior parte dos eucariontes faz. Em 1 dia ele dobra, né? Se você solta aqui, ou no Himalaia, ou uns 30, em 1 ano e meio ele está no planeta. Aleatoriamente. Vento, corrente, pato, migração de ganso, avião, sua bota. Tá? Saiu um super interessante esses dias com botas. Os caras foram no aeroporto e raspavam a terra da bota. Morfológico, crescendo protostelídeo em agar. Inacreditável as coisas que os caras acharam. Tá?
tem que fazer. Então não tem, a gente entra no problema da amostragem, é complicadíssimo, tá? Porque você nunca sabe se quem você pegou, o cara do lado dele, você é um clone ou você acabou de vir do Himalaia? A amostragem é complicada, cara, mas tem que dar um jeito de fazer. Pensar em fazer muitas, entendeu? E tentar limpar esse viés. Eu não sei quais são assexuados e quais são sexuados. As pessoas dizem que sabem, mas eu não sei. Tá? Eu acho que todos são sexuados. Essa é a minha visão. Todos são sexuados, a gente que não vê eles fazendo sexo ou não estudou direito. Quanto à outra pergunta, actina. Excelente pergunta. Não tem problema. No nível que a gente está fazendo aqui, né, que foi a noção que eu tentei dar, eu estou reconstruindo famílias, então eu tenho certeza que não é um impedimento. Tá? Conforme a gente estiver tentando estabelecer espécie irmã, essas coisas, certamente. A actina ela tem, não é só a questão da seleção, mas é a questão que ela duplica e se extingue, ela tem dinâmica, o tempo e modo de evolução da actina é um negócio especialmente complicado. Ela é o pior marcador que se podia ter imaginado. Tá? Não deve ser usado de maneira alguma para fazer alguma coisa abaixo desse nível ou sozinho. Aí você perguntou, e se você faz a reconstrução com os genes separados? Cada uma dá uma coisa. Cada uma dá uma coisa. Tá? Mas isso é em qualquer nível. Você vai para os eucariontes, para os amebozoa. Tá? Por isso que eu falei, o SSU, ele é o backbone ali. É ele que está guiando. Então é legal, por isso que eu gosto de ver microRNA, essas coisas que as pessoas estão fazendo agora para os animais, porque no fundo, todas essas mesmas árvores com milhões, 37 proteínas, o SSU guia, cara. O SSU guia, é impressionante. Não, então, não. O conflito é onde eu não sei mesmo. Entendeu? As famílias, por exemplo, nos amebozoa, que as famílias são bem definidas, elas saem bonitinhas. Só que tudo mexida em relação à árvore grande, entendeu? Então, onde tem conflito, muda. Mas ali na altura de família, entendeu? A actina resolve. Ela só não resolve a relação entre elas. Então é no fundo, né? É no profundo que está o problema. Mas é bem legal essa pergunta. Opa! O cara já tinha levantado a mão faz tempo. Olha, é um tipo de assunto assim, que não sei, eu senti um certo desespero quando eu vi essa apresentação, não sei, é uma coisa meio assim, porque a gente já começa a pensar, não sei, eu trabalho com vertebrados, não importa qual seja o grupo, já é um grupo hiper pouco diverso, perto do pessoal que trabalha com invertebrados, né? Então eu fico imaginando o pessoal que trabalha com micro-organismo assim, sei lá, realmente tentar resolver alguma relação evolutiva nisso aí deve ser assim, quase kamikaze, né? Uma coisa. E ainda faço ideia que a quantidade de pessoas que trabalham com isso deve ser muito menor do que em outros grupos que as pessoas conseguem usar os olhos, né? Então deve ser muito mais fácil, né? Agora, então, eu queria, na verdade, perguntas técnicas, né? A primeira pergunta que eu queria fazer era assim: você falou que alguém estimou que só 1% são cultiváveis. E esses outros 99%? Como é que vocês sabem que eles existem? É só foto. A gente pegou um aqui. Tá bom. Escapou aqui. Não, beleza. Essa foto é o tipo. É o que a gente tem. E o segundo se você tem alguma estimativa mais atualizada em números mesmo. Por exemplo, de quantas espécies, se a gente pode chamar de espécies, né, descritas, e uma estimativa de quantas na real sejam. Só para dar um susto. Excelentes perguntas. Então, quanto ao número de espécies, é bem complicado responder essa pergunta, porque você falou exatamente quais são os motivos de ser tão complicado. Número de pessoas estudando. Então, em geral, o que as pessoas usam é taxa de descrição, né? As taxas de descrições em protistas, elas são estranhíssimas, porque isso a gente já fez, né?
você vê o número de descrição de espécies, existiu uma época, assim que popularizaram o microscópio eletrônico de transmissão, década de 50, 60, existe uma explosão de descrição de micro-organismos. Você fala, nossa, mas que esquisito. Os caras, em vez de usar para ver vertebrados, ficavam descrevendo micro-organismos, que é essas coisas aí que não causa mal, não faz nada. O motivo é político, mais uma vez. Cleveland era altamente influente lá no National Institutes of Health. E o Cleveland acreditava que os protistas iam servir como modelos farmacêuticos para teste de remédios de humanos, porque não existia cultura de célula humana na época. HeLa, né, as células HeLa, é tipo 60 e tanto. Então você tem um pico enorme de descrição microbiana antes de descobrirem HeLa, antes de conseguirem cultivar fibroblasto, essas coisas humanas, ou de rato, que não tinha. Então os caras queriam usar a ameba porque queriam para... isso sim, são os melhores análogos dos humanos, os ciliados. Então eles estavam indo atrás disso. Então existe uma descrição enorme. Então taxa de descrição não dá para usar, porque você tem épocas de explosão, né? Outra época explosiva é quando o microscópio mesmo foi popularizado, né? E isso antes. E épocas muito lentas, você tem o anos 70, por algum motivo tem bastante descrição, acho que surgiram uns caras bons. Então não é um dado confiável, né? Então, em termos de espécies descritas, isso aí existem estimativas boas mesmo, bem próximas da realidade, porque não tem muita sinonímia, né? Não tem tipo. Então não tem muita sinonímia. Protozoólogo nem sabe o que é sinonímia, entendeu? O que é sinonímia? Como assim o mesmo bicho tem dois nomes? Não. É fantástico. É fantástico, entendeu? Então as estimativas são boas, são um negócio de 5% da diversidade de organismos descritos, coisa de 5 a 10% da diversidade descrita de todos os organismos. Quantos serão descritos? Para mim, não existe uma estimativa, não existe jeito de estimar isso, porque a gente não entende a morfologia, a gente não entende como separar espécimes pela morfologia, é isso que a gente tem feito, e a gente não entende como mostrar direito para separar geneticamente. Então, na verdade, para mim não tem como estimar. Toda palestra que eu vou, de qualquer grupo de protista, eu vejo árvores, posso escrever aqui, que são... tem ali. Quando as pessoas tentam fazer isso, de pegar várias espécies de uma mesma, vários indivíduos de uma mesma população, eu vejo árvores que são assim. Uns raminhos pequenos, tá? Só uma espécie, né? Aí às vezes com um outro aqui, a mesma espécie. A gente não sabe estimar a diversidade críptica, porque a gente não entende a morfologia. Qualquer outra pergunta mesmo? Não, isso aí foi uma estimativa boa. Essa é legal, na verdade. O que o cara fez foi o seguinte: a gente vê coisas e a gente tenta cultivar. Eu pego um negócio e eu gosto de cultivar um, né? Porque eu quero clonar, não quero confundir minhas coisas. Então eu boto um lá e eu sei. A minha prática me diz que em todos os níveis, seja no nível taxonômico bem profundo, eu tentando cultivar ciliados, amebas, tal, mais ou menos 1 em 100 dá certo. E também, se eu pego uma mesma espécie, olha que legal, achei Cryptodiflugia, vamos cultivar ela. Eu tenho que fazer mais ou menos uma 100 para uma cultura dar certo. Entendeu? Então a gente sabe, tem essa noção, mas o cara fez de maneira um pouco mais quantitativa mesmo, vendo por meta-análise de publicações, tal, o que as pessoas reportam, que as pessoas reportam isso, né? É parte do trabalho. Isolei uns 60 indivíduos e tentei cultivo seletivo, entendeu? E deu certo tantos. As pessoas reportam isso. Então é um dado bem confiável. Ele muda de bactéria para protista bastante, tá? Bactéria parece que é bem menos. Bactéria parece que é 0,1%. E protista não.
e vírus é 00001. Tá. Porque você precisa da bactéria, que o Sr. João não consegue fazer. Tá certo? Mais alguma coisa, gente? Embora a molecular esteja sendo fundamental, né, para traçar essa história, a morfologia também, né, porque os táxons, então, em níveis hierárquicos menor que ordem, né, estão sendo super bem suportados. Então é legal também que consegue ver que dá para ver alguma coisa também, né, de certo modo. E outra coisa, nos livros didáticos de escola, você sabe se já utilizam essa nova? É legal mesmo enfatizar essa questão da morfologia, especialmente a ultraestrutura. Os caras estavam certos. É assim, não tem o que falar. E que histórias bonitas. E como entender as raízes flagelares. Isso são, na minha opinião, as verdadeiras grandes inovações evolutivas. Isso permitiu que aquele opistoconte ancestral que foi virar você, o que ele estava tendo que vencer para desenvolver um flagelo daquele jeito? Aquele sistema microtubular. Isso são pressões a um nível muito fundamental e que é muito legal de estudar. Núcleo. Vocês não acreditariam a quantidade de núcleos que existem, a quantidade de mitoses que existem. Com membrana fechada, membrana aberta, com um fuso dentro, fora da membrana, atravessando a membrana. Faz outra membrana em volta da membrana do núcleo. Tem um monte de coisa que eles fazem. Quais são as pressões evolutivas que levaram a fazer isso? A morfologia realmente, nesse nível, ela é fascinante, como, assim, do ponto de vista de um biólogo mesmo, de história, é um negócio fascinante. E, os caras estavam certos, cara. Você pega e a do Whittaker, cara, tá ali. Aqueles grupos têm sinapomorfias ultraestruturais. Eles ainda estão aqui, a gente ainda trabalha com eles. A gente mudou o jeito que classifica eles, mas os caras já descreveram a morfologia, tá certinho. Os escavados, o sulco ventral. Não tem o que falar, tá certinho. Os livros texto. Nos Estados Unidos está bem incorporado já, né? Essas coisas elas se solidificaram, a minha opinião da solidificação dessas ideias da nova filogenia eucariótica, a solidificação é mais ou menos 2005, 2006, tá? Isso aí foi quando realmente todo mundo falou. Você tem o paper da Sandy, que é de 2003, baseado em proteínas, que fala dessas coisas, e depois você tem um paper do Andrew Roger em 2004, e sai a classificação consensual, que não é consensual, do Edel em 2005. É essa que retira as categorias lineares, né, com o consenso de ninguém. Então, nos Estados Unidos já tá, isso aí eu via nos livros, o texto, tá tudo lá, pelo menos os grupos principais das ideias. No Brasil está começando. Já saíram várias coisas. Quando eu escrevo alguma coisa, eu ponho. Mas, sim, já estão saindo algumas coisas. Está sendo incorporado, sim. As pessoas falam de Euglenozoa. Obrigado, gente.